Mas então, alguns anos se passaram e Jesus vai com os pais a Jerusalém pela primeira vez por ocasião da Páscoa. Olha lá, nós vamos exatamente de novo, na semana da Páscoa. Jesus no templo, primeira Páscoa, é o subtítulo dessa passagem agora. Versículo 41. Diz-nos Lucas: ora, seus genitores dirigiam-se a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém segundo o costume da festa, porém, terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que o soubessem seus genitores. E nós podemos perguntar, mas como assim? O filho de 12 anos ficou e ninguém percebeu? Acontece, sobre isso dá para falar. Sobre isso dá para falar um pouquinho. Naquele tempo, eram caravanas, né? O pessoal saía em caravana. Os adultos iam com os adultos e as crianças iam juntas. Então, os pais sabiam que as crianças estavam no grupo das crianças, ok? Acompanhado lá por pessoas, mas eles iam num grupo. É por isso que os pais de Jesus, Maria e José, achavam que Jesus estava indo com eles, voltando para casa. Mas só mais à frente é que eles perceberam que não, Jesus não estava, tinha ficado para trás. Que susto, não é? Que susto. Porém, terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que o soubessem seus genitores. Todavia, supondo que ele estivesse na caravana de viajores, percorreram o caminho de um dia e novamente procuraram entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, então eles foram para um outro grupo. Ele deve estar naquele grupo lá daquelas pessoas da família. Foram lá também, não acharam. E estava distante esse grupo deles um dia. Tá? Não encontrando, regressaram a Jerusalém, procurando novamente. 3 dias se passaram, eles o encontraram no templo. Olha, sentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Ele sabia que ele estava sumido? 3 dias. Aí a gente pode pensar, típico, 12 anos, o que esperar? Ele tinha a aparência de um jovem de 12 anos, mas ali estava também uma lição. Ora, que aquela mãe sabia o filho que tinha. Ele estava crescendo sob a graça de Deus. Né? A graça de Deus estava sobre a criança. Então, a criança estava crescendo debaixo da graça de Deus. Olha, eles passaram 3 dias e, por último, devem talvez ter se entreolhados assim. Que tal o tempo? Não acredito, não. Não sei. Alguma coisa me diz que pode ser por ali. Chegaram lá e deram com Jesus tranquilamente, sentado, no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam espantavam-se com a sua compreensão e com suas respostas. Ou seja, ele não apenas ouvia e interrogava os mestres, mas também era interrogado, porque nós temos aqui, olha, todos os que o ouviam espantavam-se com sua compreensão e com as suas respostas. Ou seja, ele também falava, não apenas ouvia. Versículo 48. Ao vê-lo, surpreenderam-se. E sua mãe lhe perguntou:
Filho, por que agiste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele lhes respondeu: por que me procuravam? Por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu pai? De alguma forma, o jovem imaginava que não seria para eles difícil supor que ele só poderia estar ali. Mas às vezes nós vemos um jovenzinho e achamos que no fundo ele vai acabar agindo como um jovenzinho. Mas aquele não. Aquele o anjo já chegou chamando de Salvador, Simeão já disse, não é? que era o enviado, era o Messias. E é interessante, conforme havíamos dito antes, não é? Tudo vai corroborando o que disse o anjo, sem dizer o encontro de Maria com Isabel, quando as duas estavam ali grávidas, não é? O encontro de Jesus com João Batista, os dois dentro da barriga de suas mães. Então Jesus diz: por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Muitas vezes a gente tem uma ideia, um sentimento, mas não sabe pormenorizar essa ideia. Tipo assim, olha, eu estou até sentindo mais ou menos que faz sentido, mas não sei o que é. Tudo bem. É interessante que o quê? Nós não lemos aqui, vejamos aqui, só para daqui a pouco eu falo isso que eu ia falar agora. Eles, porém, não compreenderam. Então, versículo 51. Então desceu com eles, indo para Nazaré e submetendo-se a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E nós sabemos que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Como? Apenas ela poderia ter dito uma coisa dessas, não é? Como é que o evangelista poderia escrever algo assim? De que a mãe guardava estas coisas no seu coração. Apenas se a própria mãe tivesse dito isto. Então, ele se submeteu aos pais, quer dizer o quê? Que ele obedeceu. Talvez por vontade dele ele tivesse ficado no templo de Jerusalém, mas com 12 anos no corpo físico, e até porque ele já sabia, vamos dizer, qual seria o tempo da sua missão, não é, de nos trazer o evangelho, e esse tempo foi quando? Entre os 30 e os 33 anos. Foram 3 anos. 12 anos está muito longe desse momento. Então, ele se submeteu e voltou com os pais para casa. É um espírito perfeito e ajuizado. Desculpa, senhor. Cadê? Muito bem. E aqui o versículo 52. Jesus progredia em sabedoria, em estatura, ou seja, ia crescendo, e em graça junto a Deus e aos homens. Devia ser uma criança, um jovem difícil? Não. Uma pessoa extremamente humana, não é? Dada, compreensiva, prestativa, porque para crescer em graça junto a Deus e aos homens, deveria ser uma pessoa solícita, não é?